o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, no seu canal, no nosso canal Verdades Ocultas da Bíblia. E vocês fizeram um pedido. No último vídeo que eu fiz acerca da serpente e da árvore da vida, especificamente um trecho do vídeo, eu falei sobre uma deusa egípcia, a árvore da vida, que estava vinculada às esferas celestes. E eu falei para vocês, se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre o tema as esferas celestes nas diversas tradições religiosas, incluindo, claro, o Antigo Egito, você comenta aqui no vídeo, esferas celestes. E assim vocês fizeram. Vocês comentaram inúmeras vezes esferas celestes. Então, atendendo ao pedido de vocês, vamos mergulhar nesta fascinante faceta da história das religiões. Vamos lá? Religiões comparadas, história das religiões, mistério, história. Vem comigo aqui agora no Verdades Ocultas da Bíblia. Vamos falar acerca das esferas celestes. Desde os primórdios da humanidade, a contemplação dos céus inspirou narrativas, mitos e sistemas filosófico-religiosos que buscavam explicar a organização do cosmos e seu impacto na existência terrena. A ideia de esferas celestes, estratificações espirituais ou materiais que conectam a Terra ao divino, permeia as mais diversas culturas. Neste vídeo, exploraremos essas concepções através das tradições do Antigo Egito, do judaísmo, do cristianismo, gnosticismo, zoroastrismo, islamismo, hinduísmo e outras fontes antigas. Vamos iniciar a nossa jornada pelo Egito, cuja visão celestial moldou profundamente seu universo simbólico e espiritual e certamente influenciou outras tradições religiosas. No Antigo Egito, os céus eram muito mais que um espaço físico, eram a própria morada dos deuses e o palco de eventos que moldavam a existência humana. Os egípcios concebiam o cosmos como um sistema ordenado, regido por deuses como, por exemplo, a deusa Maat, a deusa da ordem, verdade e justiça. Essa ordem celestial era refletida no mito da árvore da vida, um símbolo central também na cosmologia egípcia. Associada à deusa Yusa-Set, a avó dos deuses, a árvore da vida simbolizava as etapas do ciclo criativo, da semente à frutificação, refletindo conceitos cosmológicos e espirituais. Cada etapa deste ciclo, desde a semente, o potencial inicial, até a frutificação, o ápice da criação, simboliza princípios fundamentais da cosmologia egípcia. Preste bastante atenção. A semente representa o início do processo criativo, o germe da existência. As raízes simbolizam o estabelecimento das bases no mundo físico. O tronco reflete a conexão entre o terreno e o divino. Os galhos e folhas representam a expansão e a multiplicação da vida. As flores, o florescimento da alma e da consciência, e o fruto, a culminação do propósito criativo, onde o divino e o humano se encontram em harmonia. Essas etapas não apenas ilustram a criação do universo, mas também servem como metáforas para a jornada espiritual de cada indivíduo. Isso era considerado o eixo que conectava os mundos. Os egípcios também acreditavam em esferas celestiais representadas pelo movimento dos corpos celestes. O deus Ra, em sua barca solar, navegava pelos céus durante o dia e atravessava o submundo à noite.
enfrentando forças caóticas para garantir o renascimento do Sol. Cada etapa dessa jornada era uma dimensão celestial, com portais guardados por seres divinos. Essa organização influiu diretamente em outras culturas, inclusive nas tradições judaica e cristã, como veremos adiante. O ciclo criativo no Antigo Egito contemplava 7 estágios, 7 esferas: semente, raiz, tronco, galho, folhas, flores e fruto. Prestou atenção? 7. Essa concepção sétupla da manifestação da vida, de toda a vida, a partir da árvore da vida, influencia conceitos filosóficos religiosos até hoje. A manifestação sétupla da realidade. No judaísmo antigo, a noção de 7 céus, 7 esferas celestes, 7 estágios da criação é encontrado tanto em textos tradicionais como o Talmud, tanto na literatura apócrifa judaica antiga. O Talmud descreve 7 céus, cada um com funções específicas. Vilon, o véu que cobre o mundo durante o dia e se recolhe à noite. Rakia, o domínio onde habitam as estrelas. Shechakim, o céu onde se produz o maná para os justos. Zevu, a morada do templo celestial. Maon, onde habitam os cânticos dos anjos. Makhon, o lugar das reservas de neve e chuva. Aravot, o céu mais elevado, onde está o trono de Deus. Na tradição apócrifa, temos, por exemplo, o segundo livro de Enoque, conhecido também como Livro de Enoque eslavo. Ele descreve a existência de 10 céus. Enoque, levado por anjos a esses reinos, narra visões que vão desde o primeiro céu, onde habita o caos, até o 10º, onde ele contempla o próprio rosto de Deus. Essa estrutura celestial reflete uma hierarquia espiritual, onde cada céu representa um grau de proximidade com o Criador. Essa tradição de Enoque é muito interessante porque, a partir do 8º céu, Enoque está em esferas que ele praticamente não consegue descrever a sua magnitude. Esferas que estão além das 7 esferas dos 7 céus. Ou seja, existem ainda no livro de Enoque 3 céus superiores. Isso te lembra alguma tradição? Claro que lembra. Isso te lembra a tradição da Cabala. A tradição cabalística, por sua vez, associa as 10 esferas da árvore da vida, as Sefirot, aos aspectos divinos e às etapas do processo criativo. Essas Sefirot não são apenas esferas espirituais, mas também um mapa do universo e da alma humana, revelando o caminho para a iluminação. Essa concepção reflete a influência de sistemas mais antigos, como o egípcio, que via na árvore da vida uma expressão da ordem cósmica. Lembrando que na tradição cabalística, Keter, Binah e Hokmah, que representam os mundos superiores de fato, elas não são explicáveis, não há como explicar essas esferas na perspectiva de que elas são mundos superiores. Se alguém falar para você que tem o segredo ou que tem os mistérios de Keter, Binah e Hokmah, provavelmente ele está tentando te passar a perna. Vamos continuar o estudo. Esses céus, descritos como esferas concêntricas, eram vistos tanto como estados da existência, quanto como locais reais nos quais os anjos e as almas transitavam. Essa organização celeste seria absorvida e reinterpretada pelo cristianismo e pelo islamismo.
O conceito dos 7 céus também está presente no zoroastrismo. Zoroastrismo, a antiga religião persa, teve uma influência significativa no judaísmo e no cristianismo. No sistema zoroastriano, os 7 céus eram moradas dos Amesha-Espentas, entidades divinas que governavam o cosmos. Esses céus também eram associados aos 7 planetas visíveis a olho nu, refletindo um sistema astrológico integrado à teologia zoroastriana. Os antigos zoroastrianos acreditavam que cada um desses planetas exercia uma influência específica sobre a vida humana e os eventos terrestres. Por exemplo, Vênus era associada à fertilidade e à beleza, enquanto Marte representava a guerra e a proteção. Esses planetas também desempenhavam um papel central em rituais e práticas astrológicas, como a escolha de datas propícias para eventos importantes e a interpretação de presságios celestiais. Essas conexões astrológicas não apenas guiavam aspectos da vida prática, mas também eram vistas como manifestações da ordem divina no cosmos. Outro conceito intrigante do zoroastrismo são os Matarparts, traduzidos como casas de pedágios ou estações de vigias. Essas estações representavam etapas que a alma deveria atravessar após a morte, sendo julgada e purificada antes de atingir o paraíso e a ressurreição espiritual. Essa ideia ecoa e muito em outras tradições religiosas. É daí que também vem a origem das ideias como o purgatório do cristianismo católico e os portões celestiais do gnosticismo, ou seja, o zoroastrismo, ele abre uma janela enorme de influências sobre diversas tradições que vão começar a surgir a partir do século I da Era Comum. No gnosticismo, os 7 céus eram considerados parte do reino material, criado por arcontes, seres imperfeitos que governavam o cosmos inferior. Esses céus eram vistos como barreiras espirituais que a alma precisava superar em sua jornada de retorno ao reino superior. Segundo os gnósticos, cada céu representava um nível de aprisionamento imposto pelos arcontes, que guardavam esses reinos e testavam as almas que tentavam atravessá-los. Essa tradição era descrita como um processo de libertação gradual, onde a alma deveria rejeitar as ilusões do mundo material e se conectar com o conhecimento divino, a gnose, essencial para alcançar a plenitude no pleroma, o domínio da luz e da sabedoria divina. Essa concepção não apenas descreve o funcionamento do cosmos, mas também propõe uma jornada espiritual que ressoa com práticas meditativas e contemplativas destinadas a elevar a consciência. Segundo o texto sobre a origem do mundo, esses céus foram criados no caos, e cada um deles é governado por um arconte. Acima desses reinos está a Okdoad, uma região supracelestial associada à sabedoria divina e à plenitude. Os gnósticos viam esses céus como barreiras que a alma precisava superar para retornar ao reino espiritual. Durante o fim dos tempos, acreditavam que os céus entrariam em colapso, libertando as almas aprisionadas. Não é difícil você, ouvindo o termo Okdoad, lembrar-se também que um termo semelhante estava presente no Antigo Egito, em alguns mitos da criação, onde cada deus dessa Okdoad regia uma região celeste ou uma etapa da criação. Olha aí mais uma vez o Antigo Egito e as suas influências. No islamismo, a ideia dos 7 céus aparece tanto no Alcorão quanto nos hadiths. Cada céu é guardado por Deus e habitado por profetas. O 7º céu, o mais elevado, é descrito como a morada de Alá. Embora esses céus sejam frequentemente entendidos como esferas celestes,
Muitos comentaristas islâmicos enfatizam seu significado metafórico, representando estados de existência e proximidade com Alá, com o divino. O paraíso islâmico, conhecido como Jannah, está além dessas esferas e é descrito como um jardim de delícias reservado aos justos após o juízo final. Essa concepção reflete ideias zoroastrianas, assim também como parte de uma influência judaica, demonstrando a riqueza e o sincretismo das tradições do Oriente Médio. A ideia de esferas celestes transcendem fronteiras culturais e religiosas, unindo diferentes tradições em busca comum por significado e transcendência. Em diversas culturas, essas esferas influenciaram práticas religiosas concretas, como rituais de purificação no zoroastrismo, meditações gnósticas para a libertação espiritual e celebrações astronômicas que refletiam os movimentos celestes. Cada tradição, à sua maneira, utilizava essas esferas para aproximar o humano do sagrado e para organizar sua vida dentro do cosmos e sua visão do próprio cosmos, evidenciando a universalidade dessa simbologia. Do Egito ao gnosticismo, do judaísmo ao islamismo, essas esferas representam tanto a ordem do universo quanto o caminho da alma em direção aos mundos superiores. Elas são um lembrete de que, apesar das diferenças culturais, a humanidade sempre olhou para os céus, em busca de respostas sobre si mesma e sobre o cosmos. Gostou desta aula? Espero que sim! Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Lembre-se, tem vídeo lá nos canais Casa dos Essênios e também o canal O Zoroastro. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, para mim está tudo certo. Então eu desejo que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the